aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do ProCV Podcast. Esse podcast que já tem se destacado como o melhor portal imobiliário, ou melhor, o melhor podcast imobiliário aqui do sul de Minas. Eu sou Rafael Oliveira e eu estou com você na condução desse podcast, mas não sozinho. Como diz o ditado, é junto dos bons que nós fica melhor. Eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro, José Cláudio. Vamos nessa, meu amigo? Fala, Rafa, eu tô junto com você e olha só, você que tá assistindo com a gente, ouvindo no Spotify, fique atento porque a cada 15 dias nós lançamos um novo episódio. A gente já falou aqui sobre trajetória de sucesso de corretor de imóveis, falou sobre o desenvolvimento da nossa cidade, falou sobre documentos imobiliários, regularização, e hoje daqui a pouquinho você vai saber sobre o que a gente falar, então fica atento. Se você não assistiu os episódios anteriores, pode dar uma olhada no canal do YouTube ou no Spotify, que vai estar tudo aí esperando você. É isso aí, a proposta aqui do ProCV Podcast é trazer educação, informação aqui sobre o nosso mercado imobiliário. Às vezes a gente fica parado aí sem entender nada daquilo que está acontecendo e a gente teve essa sacada de poder trazer esse entendimento, desenvolvimento. A gente tem trazido bastante informação, né, Zé Cláudio? Sim. A respeito da nossa cidade, e hoje não vai ser diferente, né? Bastante informação aqui do crescimento, desenvolvimento da nossa tão querida Pouso Alegre. E já rolou um podcast ali fora antes de... Vou falar pra você, a gente tá gravando até mais tarde hoje aqui, porque já rodou um podcast aqui, cara, bastante assunto, bastante notícia aqui. Devia ter colocado a câmera lá, né? Não, já podia ter gravado. Inclusive, eu quero falar pra vocês, a gente tá aqui na Sanvel, nosso estúdio. Sanvel é nossa parceira de móveis para escritório e tá vindo com a ideia da Sanvel Home agora. Então, em breve, vocês vão ter novidade aqui na Sanvel, em Pouso Alegre e em Poços de Caldas também. Pode procurar aqui em Pouso Alegre o pessoal na loja ou lá em Poços, tá joia? Valeu! É isso aí, pessoal, sem muitas delongas, nós estamos recebendo aqui hoje, vamos falar? Fala ou não fala? Não, já fala, já desenrola. Não. Primeiro eu vou te falar a real, como que eu conheci, né, o nosso convidado de hoje. Posso falar? Vai, fala. Não vai ter nenhum escândalo pra ele, nada, não? Não sei, vamos saber agora, né? Eu, como a maioria de vocês sabem, né? Tô aqui a Pouso Alegre há 10 anos, não sou um filho dessa terra como o Zé Cláudio. Eu nasci na margem do Mandu. Aí, mais meus dois filhos, Laura e André, um beijão do papai pra vocês, já nasceram aqui. Então, assim, é sempre bom conhecer a nossa cidade. E uma das propostas nossas aqui, Pouso Alegre tem crescido, Pouso Alegre tem se destacado, mas é falar da nossa cidade, né? E assim, a gente sempre entende algo. Não dá para você falar do presente sem conhecer o passado. Então, o nosso convidado de hoje, ele vai falar, daqui a pouco o Zé vai falar sobre o currículo do nosso convidado. Respira e pega um fôlego para você. Se eu pegar a lista de nome de todos os clientes que eu vendi imóvel, olha que foi imóvel, viu? Não dá isso aqui, esse currículo aqui. E eu conheci no lançamento do livro, além de todo esse currículo, tá aí, escritor, né? Sim. E conheci no lançamento do seu livro aqui, o último livro, ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Um livro que traz um impacto, uma história realmente, a transição da nossa cidade. Então, seja muito bem-vindo, meu brother, meu amigo, Fernando Henrique do Vale. Uma salva de palmas, né? Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Fernando, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter realmente aberto mão do seu tempo para poder se dedicar aqui à nossa audiência, poder trazer luz, informação, história e acredito que muito caos também. Não, falar pra você. Só do que a gente já falou ali fora, já dá pra você escrever outro livro já. Então, Fernandão, seja muito bem-vindo, fica super à vontade aqui, tá? Tenho certeza que você vai poder transbordar para toda a nossa audiência. E, ô Zé, apresenta ele aí, aquela apresentação formal, retoma fôlego, se precisar de água, tem aqui também. Muito obrigado. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje, Fernando Henrique do Vale. Ele é mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo, licenciado em História pela Universidade do Vale do Sapucaí, graduado no curso livre de Filosofia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre. Ele, isso talvez nem ele lembre. Atuou como estagiário. Eu até perdi aqui. Atuou como estagiário no acervo da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, mais conhecido como a ET, em Santa Rita do Sapucaí. Ele
escreveu uma pesquisa, fez uma pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais em 2011 até 2012. Me corrija se eu estiver errado aí, Fernando. Certinho, isso mesmo. Intitulada O Mercado Municipal de Pouso Alegre e suas representações sociais. Eu pensava que era só o churros do japonês e o bar do Tibúrcio. Ô Zé, segura aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o nosso convidado tem muita informação aqui, mas sabe o que é melhor? É a gente deixar ele falar. O que você acha? Aí é mais fácil, porque eu falar pra você. Você já viu quando tira o extrato de transação que a pessoa faz assim, ó, das contas do mês pra pagar e rola? Se eu vou falar, se fosse no papel, estaria desse jeito. Mas assim, sabe como que você vai fazer isso daqui? Que jeito? A melhor forma é você fazer aquela saudosa pergunta que todo mineiro faz, e eu acho que você pode dirigir essa pergunta diretamente pro nosso convidado. Vai Dona lá. Terezinha, minha saudosa avó, certamente olharia pra você e perguntaria: Fernando, você é filho de quem? Ô, pessoal, eu agradeço aqui a acolhida, agradeço aqui poder participar desse podcast, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho da minha família. Minha família não é de Pouso Alegre, né? Apesar de ser nascido aqui, minha família veio de Ouro Fino, terra do Menino da Porteira, né? Caramba, hein? Veio de Ouro Fino, meu pai veio trabalhar, né, na área, né, de instalação de antena aqui na década de 80 e me teve aqui em 85, né? Então, já tem uma trajetória longa aqui. Na família não é daqui, mas você é Pouso Alegrense. Sou Pouso Alegrense. E meu pai veio também nessa questão de migração para trabalhar com comércio. Olha pra você ver, Pouso Alegre, né? A questão do comércio. Já tá dentro, já tá dentro. Questão do comércio, né? Industrialização e tal. Então veio para trabalhar no comércio. E até hoje, né? Meu irmão assumiu, né, essa questão do comércio. Até hoje continua o comércio, mais de 30 anos aqui, né? E você começou a discorrer aí minha trajetória histórica. Então, dando continuidade aí, então eu fiz o curso de História, e a partir do momento que eu fiz o curso de História me despertou essa questão da pesquisa, né? Então, o meu primeiro livro, Mercado Municipal de Pouso Alegre, o Cotidiano na Cidade, eu já começo a trabalhar noções de economia, noções de espaço público, noções patrimoniais, né? E eu comecei a enxergar uma Pouso Alegre assim, que precisava, que era carente nessa questão de pesquisa, né? Da coisa histórica aqui. E em seguida, cara, olha pra você ver que interessante, veio Pouso Alegre em cores, se não me falha a memória. Esse é o mais legal do negócio aí, tá? Eu vou contar a história pra vocês, como que foi isso aí. Eu conheci aqui um artista plástico chamado Henrique Monteiro, o cara é renomado mundialmente, faz até exposição em Portugal, na Europa e tal. E ele chegou para mim, ficou sabendo de mim e falou assim: cara, eu tenho um projeto aqui chamado Histórias, Histórias para Criança Colorir, História de Pouso Alegre para Criança Colorir, nem era Pouso Alegre em cores. E eu tava nessa pegada de ir para São Paulo fazendo mestrado. Eu falei, cara, não tem tempo para nada, eu tô alucinado em São Paulo. Não, mas você dá conta que não sei o que. E me deu a parte dos desenhos, não tinha nada escrito ainda. Falou assim, imagina aí. Eu falei, cara, eu nunca escrevi para criança na vida. Eu falei, tá. Peguei ali e numa viagem, acho que de volta de ônibus de São Paulo para cá, eu sentei e comecei a olhar nos desenhos ali, comecei a rascunhar. Tipo, eu pensei que ia demorar 6 meses para escrever isso, que eu estava esperando, eu vou colocar em uma semana eu escrevi esse livro. Caramba. Uma semana. Mergulhei totalmente nos desenhos e saiu Pouso Alegre em cores, né? Em seguida, nessa coisa de estudar patrimônio, história, transformações urbanas, veio um outro prédio histórico de Pouso Alegre que eu acho muito significativo, que é a Catedral de Pouso Alegre, cara. Catedral e mercado ali faz uma composição urbanística, uma composição da cidade ali fenomenal, né? E a história da catedral é muito interessante, que ela começa com uma capelinha do Mandu, onde está do Bom Jesus do Matozinhos do Mandu, onde hoje está aquela santa lá no meio da praça, sabe? A santa ali. Ali era a capelinha. Ali era a capelinha. Capelinha das Cruzes. Onde tem um Marco Zero ali. Onde tem um Marco Zero. Sim. E com o passar do tempo, essa capelinha foi se transformando, né? Ela foi recuando para trás e hoje tem aquele belo templo ali suntuoso que faz parte dessas dinâmicas de Pouso Alegre. Eu não conheço ali uma pessoa que vem ali, por exemplo, de cidades vizinhas ali, católico, né? Porque o mineiro tem essa tradição, né, católica, que passa ali, às vezes vem no médico, numa loja, passa na catedral, pelo menos fazer o nome do pai, e aquilo ali é um movimento total, né? E hoje, se não vai fazer o nome do
do pai, tira uma foto, né? Tira uma foto. Eu gosto de comer o cachorro-quente do amiguinho, minha esposa fala. Se você vir no cachorro-quente do amiguinho e não fazer uma foto da catedral e não postar no Instagram, não é uma coisa. Toda vez. Então, acaba que virando, né? E sobre a composição que você falou, Fernando, é interessante que a gente olha historicamente, sem saber, de uma forma intuitiva, é como se fosse aquelas transformações que a gente vê, toque para editar. Então você imagina a catedral e o mercado municipal e tudo sem nada ali, e aí você toca e vê hoje a composição ali, né? Que fez, de fato. Eu fico assim pensando, né, falando nesses dois pontos, eu fico triste com as transformações ali, porque o mercado era um prédio muito bonito, né? Se for pegar o prédio ali, ele teve, parece que 3 ou 4 transformações, né? No início parecia daqueles prédios gregos com arcadas, né? Depois se transformou numa arte mais clássica europeia, né? Que era um predinho que tinha uma torre e com o sino que batia a hora que abria o mercado e o sino batia a hora que fechava o mercado. Depois se transformou, infelizmente, num barracão, e hoje está esse prédio que é, vamos dizer assim, uma arte moderna ali, tentando, né, imitar uma coisa modernista, né? Sim. E como historiador, né, como eu fico triste com isso, mas enfim, tá ali no mesmo lugar, a gente não tem que reclamar, né? Sim. E seguindo, após a catedral, eu quis olhar para um outro espaço religioso daqui, que é a paróquia de Fátima. Eles falam da Igreja Redonda, né? Sim. A Igreja Redonda tem todo, no livro eu conto ali, tem todo um sentido para ela ser redonda, né? Por que ela é redonda, mas a história ela começa não ali onde está a igreja, mas na capelinha aqui de Fátima, aqui perto da Sanvel, né? Ali para cima, ali no bairro, ali é Fátima 1, não sei, Fátima 2, a capelinha ali de Fátima, né? Começa ali. Aqui? Isso. Ali é o Fátima Velho, né? O Fátima Velho, Os mais antigos, a Berdalinha. Não é nem a beira da linha, é a Berdalinha. E só assim, por curiosidade, o fato de ser ali em cima, né, conta a história que em Pouso Alegre teve um padre aqui chamado Monsenhor Otaviano, que ficou mais de 50 anos na catedral, e um dia ele celebrou a missa e teve uma visão, que Nossa Senhora de Fátima falava para ele assim, que era para construir uma igreja, e dava até o local para ele onde ia ser. E daí saíram de jipe o doutor Jéssica Ribeiro Pires, que ajudava na igreja, médico aqui de Pouso Alegre, o Josafá, que era sacristão, saiu com ele, começaram a rodar a cidade, falava assim, é aqui, monsenhor, não, é aqui, monsenhor, não. Ele falava, é o alto de uma colina, é aqui, monsenhor. Daí quando chegou aqui em cima dessa colina, ele falou, é aqui que Nossa Senhora quer construir a igreja. Então, tem toda uma coisa, assim, um misticismo, uma coisa histórica aí. E é um ponto muito bonito, né? Você vindo da 459 ali, você vê... no entardecer, você pega o pôr do sol e a igreja ali, fica a coisa mais linda do mundo. E veio essa questão, né, de escrever esse livro, que eu acho que é uma composição da cidade também, e ele foi lançado bem na época da pandemia, né? Então não teve um lançamento presencial, tudo foi uma coisa mais... E também quase que esgotou também, o pessoal gostou da ideia. Muito legal. E depois, só para terminar o currículo extenso, como vocês dizem... Você tá doido. Agora entendi porque nós não estudamos, né? Não. Eu particularmente, eu fico cansado de ouvir o currículo. Agora imagina eu fazer tudo isso. Mas depois da paróquia de Fátima eu resolvi entrar pro lance da biografia, né? Eu nunca tinha escrito uma biografia, eu falei, eu vou me desafiar. Aí veio o senador José Bento, que é uma figura, que é o nome da praça, né, principal de Pouso Alegre, uma figura muito importante para Pouso Alegre, Minas e para o Brasil, né? O cara foi senador, o cara participou do golpe da maioridade, né? Não sei se vocês lembram da escola, né? O golpe da maioridade, lembra? Não. Ô professor, não dá. A gente passou, mas passou. Pergunta do TTI. Pergunta de alguma coisa aí, mas ó. Cara, só resumindo, o golpe da maioridade foi quando Dom Pedro I foi embora para Portugal e quem assumiu foi o Pedro II, né? Que tinha 15 anos, 14 anos. Isso né? eu lembrei. E o José Bento foi lá e participou desse... ativamente, era muito amigo de Dom Pedro II. Então, você tinha ali... Pouso Alegre teve uma importância no Império ali. E é uma figura que se tornou esquecida. A gente trouxe... Existem nomes que a gente não associa a pessoas. Sim. Na nossa conversa ali atrás, você falou de Silviano Brandão, falou do senador José Bento, né? E existem nomes como o Comendador José Garcia, ninguém sabe. Eduardo Amaral,
Central, Sim. que leva nome de praça, a gente acaba aqui acostumando tanto com uma localização que a gente não associa uma pessoa e nunca busca na história. Pouso Alegre, eu vejo que eu tive no ano passado, fazendo trabalho com as meninas, perguntaram qual o bairro mais antigo de Pouso Alegre. Eu, como um bom corretor de imóveis, não sabia. Isso é legal. Então, peraí, Zé. Você, corretor, você vai vender o que você não entende? E olha só, eu pesquisei, foi a coisa mais difícil de eu encontrar. Encontrei especulações, e aí uma matéria que falava do São João e tal, mas nada assertivo. Então eu percebo que é deficiente de um acervo como esse, rico de história mesmo para Pouso Alegre, porque a gente ouve muita coisa dos nossos avós, como eu falei da minha avó e tal, mas a gente vê a ótica deles, o que eles ouviram e não de fato o que aconteceu. O que aconteceu, né? Mas prossiga aí com a biografia. Aí chegou essa do senador Zé Bento e tal, cara que foi assassinado, foi um crime, né, político aí, muito... E o que eu tava falando ali para vocês, né, Pouso Alegre teve um momento assim de crescimento com o senador, porque na época o padre era o prefeito, né, o padre que mandava. Imagina só, o padre abrir rua, né, o padre mandar fazer o que o prefeito faz hoje, o padre que fazia, celebrava a missa e mandava na cidade, né. Uma bivocacional. Cara. Parece um filme pós-apocalíptico, né? Que o padre fecha a cidade e ele resolve tudo. Domingo termina a missa e na segunda tá legislando. E fazendeiro também, então ele tinha multifunção ali, né? E morreu assassinado por causa de política. E depois, partindo, eu resolvi escrever outra biografia, que é o Amadeu de Queiroz, né? Por que Amadeu de Queiroz? O cara foi um dos maiores escritores, assim, de Pouso Alegre, obviamente, né? Mudou para São Paulo por brigas familiares e ali construiu a vida literária, né? O cara foi esquecido. Ele é um representante de uma escola literária que eu considero que se chama regionalismo sul-mineiro, cara. Você tem ali regionalismo nordestino com a Raquel de Queiroz, você tem ali outros tipos de regionalismo, mas por que não tem um sul-mineiro? O cara soube representar, mas é esquecido. Se fosse jogador de futebol, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Infelizmente é assim. Ele foi esquecido, né? E agora, para terminar, né, veio a economia de abastecimento, né, que foi o meu trabalho de conclusão de mestrado, né, um trabalho assim que é bem denso, né, bem para aquele leitor que quer fazer pesquisa é bom, mas para aquele leitor que quer ler à noite, olha, desista, viu? Não é leitura para cama, não é leitura para para fluidez, né? Não é aquela coisa de falar assim, vou pegar esse livro e vou discorrer, mas de fato para pesquisa. Para pesquisa, entender o que é Pouso Alegre, né? Eu estou brincando, mas é entender o que é Pouso Alegre hoje, né? Sim, muito bem, Fernando, meu amigo, parabéns pelo lançamento. Eu tô aqui com obras em mãos autografadas, né, Cláudio? Aqui, ó. Tive lá no lançamento do livro. Lembre-se de nós, viu? Pode deixar, vou trazer. Quando chegar lá na Academia Brasileira, recebendo a homenagem, pra você ver. Comendador Fernando. Aí você vai falar assim, cara, primeiro podcast que eu tive lá no Flow, quando eu estiver lá no Flow, fala assim, o primeiro podcast que eu tive foi a galera do Procever. Com certeza. E eu quero esses outros livros aí, hein? Com certeza. A gente aguarda. Não, acredito esse daí das crianças também vai ser muito bacana. E tá aqui, pessoal, olha aqui, ó. Livro do nosso amigo que tem como título Economia de Abastecimento em uma Sociedade Exportadora, e ele faz uma transição aqui do século XVIII para o século XIX. 19 para 20. Do século XIX para o século XX, né? E assim, é um livro bem bacana, bem denso, como ele falou assim, foi a tese de mestrado, sim. A tese de mestrado. Então, ele tem um viés muito acadêmico, né? Uma linguagem aqui bem acadêmica, mas que traz a informação, uma análise, uma pesquisa detalhada. Eu estou lendo, não consegui concluir ainda, já estou aqui marcando, mas assim, aprendi bastante, deu para entender a diferença aqui da nossa cidade. E nesse livro, nessa obra, ele aborda, né, toda essa transição daquilo que aconteceu no século XIX para o século XX e o que fez Pouso Alegre se destacar dentre tantas cidades importantes aqui no sul de Minas, né? Traduzindo para o mineirês é o seguinte, vocês estiveram com a gente com o Dino Franciscato. O Dino Franciscato, ele falou Ocotô.
O livro do Fernando fala do que eu vim. E a gente prossegue aí pro que eu vou. É isso aí. E, Fernandão, o principal objetivo, cara, da gente ter feito essa ponte, essa conexão com você, é porque a gente conversa bastante e não dá pra gente poder ter uma perspectiva de futuro sem entender o passado. Então, poxa, os meus olhos realmente foram abertos para poder entender uma dinâmica, né? Como eu falei aqui há pouco tempo, não sou nascido, não tenho essa cultura tão enraizada, ainda nos bastidores, né? Eu vim de São Paulo, eu falava para você, e lá em São Paulo, Zé, o sonho do paulista é ter uma casa na praia. Vocês dois têm uma coisa em comum. Os dois vieram da praia. Eu realmente acabei de chegar de viagem aqui, tive compromisso lá da Praia Grande. E ele de Espírito Santo do Dourado. A praia do sul de Minas. A praia do sul de Minas. Isso é muito bom porque o passado ele traz uma ideia, né, do nosso futuro, daquilo que a gente tem. E eu vi que nessa obra aqui, nessa sua tese aqui de mestrado, você separou em 4 capítulos. Isso. Né? Então, acredito para a gente poder ter um norte. Você destacou ali, se eu não me engano, o primeiro capítulo falando sobre Pouso Alegre no contexto do sul de Minas, fazendo um paralelo, contando toda a história aqui do sul de Minas, os pormenores, e ali dando uma ênfase realmente, colocando, né, Pouso Alegre no eixo ali daquilo que você ia trazer como fundamento para a sua tese. Depois você fala sobre a urbanização, o crescimento, como que a cidade, o espaço urbano foi ocupado, né? Então a importância que o centro teve. Depois você fala ali sobre a evolução, né, a valorização do espaço urbano, e aí onde entra os imóveis, né, Zé Cláudio? Onde entra ali os corretores de imóvel. Você fez uma pesquisa profunda, analisando o registro de imóvel, analisando como é que foi toda essa transição do século XIX para o século XX, e por fim, um capítulo que eu acho que ele é tão relevante, onde você ali analisa toda a elite pouso-alegrense, né? Fazendo ali uma análise também profunda dos inventários. Então, basicamente, essa obra aqui conta tudo isso. Então, se você quiser realmente compreender, é só entrar em contato aqui com o nosso amigo Fernando, mergulhar de cabeça aqui para você compreender toda a nossa cidade. E é legal que até os títulos dos capítulos, eles são meio que autoexplicativos, né? E um leva ao outro. Eu, enquanto o Rafa falava ali, da evolução e a valorização do espaço urbano, uma análise dos registros de imóveis. A gente vê hoje que Pouso Alegre é uma cultura, ele vive uma cultura até hoje de pessoas que não são daqui. Com certeza. A gente tá numa mesa onde você não é daqui, a gente já falou isso outra vez, né? Onde o Rafa não é daqui, você não é daqui, o Jean e eu somos daqui. Então tá 50-50. E a gente vive isso até hoje. E lá de trás, o que acontecia? A mesma coisa. A mesma coisa. As pessoas vinham chegando. E nesse capítulo vai discorrer um pouco mais sobre isso. E na formação da riqueza local, através da elite que ia se formando aqui, né? Sim. Não era algo que ele já tinha posse de não sei o quê, estava na cidade e começou a crescer. Não. Sabe o que é interessante o negócio? Agora me despertou, acho que não está no livro aí. Quando José Bento entra lá no senador Zé Bento Pado, Zé Bento foi constituir a freguesia, quem que ele vai chamar para morar aqui? É gente de fora, cara. Vai trazer a família dele, que é de São Gonçalo, Sapucaí, Campanha. Vai convidar um pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Que é a família Barros. Chega aqui um belga, que é a família Meyer. Então, esses aí são os primeiros moradores, não eram daqui, né? Claro, poderia ter um ou outro morando na roça, né? Mas assim, as famílias tradicionais vieram praticamente todas de fora, cara. As famílias tradicionais de Pouso Alegre não são de Pouso Alegre. Mas é isso. Você já, né, falou um pouco sobre a sua trajetória, mas esse livro, especificamente, o que te levou a escrevê-lo? Assim, qual foi o estalo que você teve de falar assim, caramba, eu vou escrever sobre isso? Então, o primeiro questionamento foi tentar entender, né, como que Pouso Alegre,
que é Pouso Alegre Bom hoje, que eu vim. como isso e qual que é a diferença dela em outras cidades, porque se for pegar a transição do século XIX para o século XX, né, cidades aqui do sul de Minas estavam o quê? Naquela vibe cafeeira, né? Tipo, vamos plantar café, né? Você pega Ouro Fino, tá plantando café, você pega Varginha, você pega Guaxupé, você pega essas outras cidades todas cafeeiras. Pouso Alegre. Por que Pouso Alegre despontou? O que será que é? Então, a primeira pergunta foi a seguinte: qual que é o perfil econômico de Pouso Alegre nessa transição do século XIX para o século XX? Né? Isso que foi o gatilho inicial para iniciar essa obra. Lembrando que era um grupo de estudos, né, lá da Universidade de São Paulo, né, chamado Sul de Minas em Transição. Então, nós tínhamos ali, eu de Pouso Alegre, nós tínhamos pessoas ali de Varginha, nós tínhamos pessoas ali de Lavras, então era um grupo estudando cidades ao mesmo tempo, né? Cada um com a sua trajetória, região ali, entendendo esse todo que é o sul de Minas. E detalhe, né? Eu esqueci de falar ali, eu também escrevi um livro sobre a praia, né? Sobre o Espírito Santo Dourado. Então dá para ter uma ideia também da economia. E desse grupo de pesquisa surgiram 2 livros também, o qual eu faço parte, que é o Sul de Minas em Transição, que daí entende não Pouso Alegre, mas o sul de Minas, e o sul de Minas em urbanização, que daí também busca entender, né, a trajetória. Varginhense, Poços Caldense, leia esses livros e conclua: Pouso Alegre é a maior. Vai dar uma briga boa. Não, essa briga nunca vai acabar. Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas é uma rixa eterna. Muito, muito bacana. Vamos lá, Zé. Então a gente teve falando dos 4 capítulos de uma forma abrangente, mas vamos tentar escorrer de uma forma breve sobre eles. Então, sul de Minas e o município de Pouso Alegre, urbanização e construção do espaço urbano. Vamos falar um pouco sobre essas 2 partes? Vamos. E dentro desse contexto, como que você observa o contraste de Pouso Alegre nessa época em comparação às outras cidades? Porque analisou tudo. Exatamente, porque todo mundo estava exportando. E engraçado que é uma identidade que continua. As cidades que exportavam continuam exportando. A cidade que era comercial continua sendo o comércio. Então, eu começo a pensar ali nessa questão quando analiso o sul de Minas, né? Eu busco entender a formação das cidades, né? A formação das freguesias, das vilas e das cidades, busco essa trajetória histórica e busco observar o que cada cidade estava fazendo, a dinâmica de cada cidade ali, até chegar aqui em Pouso Alegre. Pouso Alegre era um município muito extenso, muito grande. Você pegava o que é hoje cidade, pertencia a Pouso Alegre, Congonhal, Borda da Mata, Estiva, não sei se eu esqueci, Silvianópolis, Espírito Santo Dourado, tudo pertencia a Pouso Alegre. Era tudo Pouso Alegre. Uma curiosidade. Eu não sei se alguém mais já ouviu, mas eu sempre ouvi que Pouso Alegre pertencia a Silvianópolis. Verdade ou mito? É verdade. Mas pode continuar lá. Mas pertenceu por pouco tempo. Já pegamos de volta. E nesse inteirinho aí eu busco entender essa questão dessa transformação econômica e justamente o que faz de Pouso Alegre ser esse polo hoje, né, industrial, ser essa cidade canalizadora de outras cidades, né, e na época ser uma cidade que corria na contramão, né, voltada para o abastecimento, localização geográfica privilegiada. Você está ali num eixo ali, na época século XIX, capital mineira, Vila Rica, Ouro Preto. Você podia sair que você chegava facilmente lá. Localização. Rio de Janeiro, sede do Império. Também você tinha estradas boas para chegar lá, né? E São Paulo, que era um centro econômico, vamos dizer assim, um centro comercial que Pouso Alegre desovava também. Falar desovar é feio, né? Porque Pouso Alegre seus produtos. O que justifica né? também os últimos 2 capítulos. Sim. Né? Por conta da localização, então,
que foi aí a formação de riqueza e a formação da elite pouso-alegrense, justamente porque quem tem muito quer estar num lugar privilegiado. Né? E isso é tão legal de você estar falando, porque a gente está falando aqui século XIX, né? E o nosso episódio aqui, um episódio passado, convido você a assistir, que foi com o senhor Dino Francisco. 3 episódios passados aí. Ele também falou realmente da questão de localização, porque é algo que aí passou, né? Século XIX, nós já estamos aqui no século XXI. Mas no século XX, né? Ele estava lá. No século XX, a Pouso Alegre também se destacando, e no século XXI, ou seja, se você está procurando investir, o melhor lugar para investir Pouso Alegre. é a cidade, localização, pertinho. Olha só, o império mudou, né? Nós estamos no presidencialismo, a moeda mudou, o século mudou, mas Pouso Alegre continua aqui o mesmo, né? Hoje o Rio de Janeiro já não é mais a capital, né? Mas olha só, mas continua Pouso Alegre aqui sendo esse local de fomentar tantas coisas. Sim. E continuando ali, você falou assim da urbanização, né? Que é um outro. Então eu parto ali para entender também a Constituição de Pouso Alegre, né? A gente estava conversando ali, né, agora há pouco. Eles falam assim: Pouso Alegre tem cento e tantos anos, que não sei o quê, porque Pouso Alegre em 1848 se tornou cidade, né? A certidão de nascimento está gravada 16 de outubro de 1831, quando se tornou vila, né? Era na época do senador Zé Bento, né? E a partir 16 de outubro de 1831, o aniversário de Pouso Alegre, quando se torna cidade, 19 de outubro de 1848. É igual meu pai, que nasceu no dia 31, registrou no dia 7. E a partir daquele momento, né, você tinha ali o senador Zé Bento agindo, e ele morre assassinado, e Pouso Alegre entra em declínio. Um declínio assim, parece que o senador que movia aquele, né, o espaço de Pouso Alegre, né? E as transformações urbanas vão começar a acontecer nesse momento da transição ali, quando eu começo a estudar 1870, 1910. Aí que Pouso Alegre vai se transformar espacialmente, vai assumir uma linha modernizante, uma linha condutora de modernização. Num período de recesso comercial, talvez, nesse período de declínio? Nesse período de declínio aí, que eu falo, foi um espaço entre 1842 até esse espaço de 1870 ali. Quando começa ali a produção do café, né, 1870, que as outras cidades estão produzindo, e Pouso Alegre, como diz, colhendo ali para exportar, para abastecer, né? Enquanto as outras cidades estavam produzindo, Pouso Alegre estava ali coletando, né, para abastecer, né, os centros, né, mais importantes, que eu falo Rio de Janeiro, São Paulo, todo o interior ali de São Paulo, né? Então Pouso Alegre assumiu essa coisa aí da qual. O que aconteceu também nessa época? A imigração, né? 1888, depois de 1888, a abolição da escravatura, 1890, imigração europeia, né? Pouso Alegre também recebe ali os seus imigrantes ali. Então é tudo um funcionamento, né? E compreender o espaço urbano é interessante, porque daí você começa a observar, a linkar também para o outro capítulo da questão dos imóveis, né? Da formação ali de bairros, de centralidades ali, né? Então, o que eu utilizei para entender a formação do espaço urbano? Primeiro, documentação da Câmara Municipal. Ali está tudo no Museu Histórico, eles têm uma documentação rica. Você começa a descortinar ali tudo que Pouso Alegre passou, todos os processos ali. Para quem não sabe, por exemplo, a Avenida Doutor Lisboa não foi sempre o que é hoje, né? Essa avenida larga, ali já teve uma cadeia, né? Já teve uma cadeia ali no meio, né? Caramba. Ali já teve um centro de leitura. O único prédio que sobrou, né, dessa época de estudo meu foi o Teatro Municipal, né? Infelizmente. Caramba. Né? Felizmente, né? Que tá até hoje ali, né? Mas assim, Pouso Alegre possui a mesma Constituição com modificações ali estruturais, né? E quando a gente fala dessas questões urbanas, essas transformações, não falamos só de construção, né? Falamos ali, por exemplo, ali da energia elétrica, que foi uma das primeiras cidades do sul de Minas que chegou a energia elétrica, 1905, por aí, da questão da telefonia. Então, quem conduz isso? Quem conduz é uma elite, né? Uma elite que está presente, né? Uma elite que está atuando ali, né? É muito legal. E você falou sobre
urbanização e a construção do espaço urbano. Como você acaba enxergando como você tem essa visão do século XIX para o XX? E acaba que nessa transição Pouso Alegre começou a se desenvolver e ela continua avançando aí em urbanização, sobretudo nesses últimos 50 anos. A gente teve aqui com o senhor Dino Franciscato, como a gente comentou já, e ele falou da chegada da IOC em 75, se eu não estou enganado, começou o estudo e tal, 73. E 75 ela se fez aqui e dali pra frente, Dino falou, o Tadeu também falou com a gente aqui, que foi onde Pouso Alegre acabou deslanchando, vinda as indústrias. Como que você acaba enxergando o cenário atual da urbanização de Pouso Alegre? Cara, Pouso Alegre ela vem crescendo cada vez mais, né? Justamente porque eu falo para meus alunos lá, eu dou aula na Espírito Santo Dourado, para ensino fundamental, mas aí eu pego a criançadinha ali do 4º, 5º ano, né? Quando a gente vai discutir geografia de Minas Gerais, a gente acaba discutindo geografia do sul de Minas e essa questão de cidades turísticas, cidades industriais, cidades... eu falo sempre Pouso Alegre. Pouso Alegre é como se fosse um polo que acolhe todo mundo. Você precisa de um grande centro aqui no sul de Minas. Você vai pegar um hospital, é um hospital regional, né? Atende não sei quantas cidades aqui, é mais de 60 cidades, né? E o pessoal vindo do hospital vai usar o quê? O comércio, né? E são questões assim que Pouso Alegre, o movimento de Pouso Alegre é esse, né? E a questão também da industrialização, a gente estava conversando ali, o forte da industrialização ali foi na década de 60, 70, né? Quando começa a desconcentração urbana em São Paulo, né? As empresas começam a sair de São Paulo, lá de São Bernardo do Campo, daquela região industrial, e começa a migrar aqui para o sul de Minas, né? E Pouso Alegre avançou nisso desde a década de 70. O Dino pode ter falado mais com propriedade do que eu, porque é um cara que ele viveu essa transformação, viveu essa época, e é interessante como isso vai transformando. Eu estava conversando com meu tio esses dias, quando ele chegou aqui com a empresa dele de construção nessa época, né, década de 70 para 80, e ele ajudou a fazer a transposição do Rio Mandu, cara. Interessantíssimo. Caraca. Isso. O Rio Mandu, a ponte, pra vocês terem uma ideia, sabe onde é o posto? Você me corrija. Posto Tiger. A ponte passava ali reto, né? A ponte ela foi jogada lá para baixo. Por quê? Porque precisava de uma via que fizesse ligação com outros lugares em Pouso Alegre. Daí que surgiu a perimetral, cara. Então, foi uma evolução para Pouso Alegre. Então, caramba, esse crescimento de Pouso Alegre, a gente pode dizer, o boom mesmo de Pouso Alegre foi de 80 para frente, 1980 para frente. Vou pegar 1980, antes de 80, você tinha 60 mil habitantes, 50 mil habitantes em Pouso Alegre. De repente, 80, 90, 2020, você chega a 160, né? 160 mil habitantes, o dobro, cara. Em um espaço de 30 anos dobrou, né? Muito, muito bacana. E você falou ali essa questão ali do posto de gasolina, né, onde era a ponte, e eu acredito muito nessa questão da economia local, você estudando economia, e ali ainda com a tua obra escrita do mercado municipal, né, e a gente vê a importância que o mercado municipal teve para fazer toda essa economia de abastecimento, né, porque tudo chegava aqui e daqui, vamos dizer assim, escoava, né, era distribuído. Então, enquanto todas as cidades aqui ao nosso redor estavam se preocupando em exportar o seu produto, seja o feijão, seja o café, seja o milho, tudo isso, ainda que as outras cidades produziam, passava por Pouso Alegre, e de Pouso Alegre era distribuído. Dá pra gente começar até a entender um pouco de como essa cadeia funcionava, né? Porque a gente tem ali o começo da nossa cidade com a igreja. Então a gente está ali na Praça Senador José Bento, ali no centro. A gente tem ali... Que agora a gente sabe quem é o Senador José Bento. E agora a gente sabe que a capela, onde era a capela, não é verdade? Sim. E a gente tem ali atrás um lugar que foi fundamental para a economia. Acho que você pode falar isso com muita propriedade por causa do seu livro sobre o mercado municipal. Então ali era onde o dinheiro girava. Todas as cidades vinham para trazer aqui a sua matéria-prima, para que daqui fosse distribuído. E aí a gente desce para um canal de distribuição. Passa pela cadeia.
Passa pela cadeia. Lá na Galeria Portal, né, que ali era a cadeia, e a gente desce um pouquinho ali onde que era a antiga estação. Sim. Então assim, a gente certamente tinha um percurso muito grande ali, mercado até a estação, e ali ainda descendo onde você acabou de falar que era o posto Tiger ali, era onde tinha as embarcações. E a gente estava conversando aqui em off, né, porque a gente hoje olha e pensa ali, pô, o rio, hoje você olha ali, é um córrego, né, praticamente, quase não tem tanta abundância de água, né, mas eu até falei, poxa, será que realmente isso vai acontecer, né, como que isso aconteceu? Porque eu sempre levo meus filhos ali no museu e eu nunca vi ali as imagens realmente daquele rio abundante. Vi sim foto da galera pulando de uma ponte e tal, década de 70, década de 60 ali, alguma coisa, mas não entendendo de fato, né, como aquele rio era um meio também de distribuição, né? Você chegou a falar aí embarcações a vapor. Para mim, eu só consigo imaginar um motorzinho 2 tempos e só. Mas tamanha a importância que Pouso Alegre teve isso, porque a gente não está nem falando descendo tudo até a Fernão Dias, né? Possivelmente o caminho era aqui por cima também, né? Sim. E como é que você vê essa economia que girou, né, dentro do centro de Pouso Alegre? Porque todo mundo sempre olha aqui e fala assim, eu quero uma região mais central, eu estou buscando, e a gente vê que isso é uma cultura que está aí. A gente tenta, como profissional do mercado imobiliário, descentralizar literalmente a busca. Porque, primeiro, a gente entende que a cidade ela começa no centro, depois lota o centro, verticaliza, depois começa a expandir Pouso Alegre. Ele já passou por esses 3 processos e em constante expansão. Mas o bom Pouso Alegrense, como diz o Dilo, quer morar embaixo do sino da catedral. Só que quando no século XIX e XX esse percurso era realmente, de fato, a cidade de Pouso Alegre. Sim, né? Sim. Então como que se movia, né, a cidade dentro desse centro, de fato. Olha que interessante, vocês levantaram um aspecto bacana aí de entender essa dinâmica de escoamento de produtos. Nós tínhamos ali a linha férrea, né, que levava esses produtos ora para o Rio de Janeiro, ora para São Paulo, né? Então você pegava ali, diz ali os documentos dos historiadores mais antigos que tinha mais produto que passageiro, né? Tinha mais produto que passageiro. Então Pouso Alegre ali tinha uma estação que ali você tinha ali um ramal que ligava tanto para o Rio quanto para São Paulo, né, para escoar esses produtos aí. O fato da navegação, eu lembro de direitinho quando eu comecei a fazer a pesquisa, ali no século XIX já tinha um projeto, né, da navegação para escoar esses produtos também aqui, porque o povo não só produz, o povo tem que consumir também, né? Por exemplo, ali, tipo, você pegar ali Cariaçu, produz feijão, mas de onde que vem o arroz? Vai vir da Bela Vista, por exemplo. Então esse produto tem que chegar lá em Cariaçu, né? Então a linha do trem ela não chegava nesses lugares. O Espírito Santo Dourado nunca passou a linha do trem, Silvianópolis não teve linha do trem. Então como chegavam esses produtos? Através da navegação, né? Por exemplo, você tinha ali um porto ali no Rio Sapucaí que chamava Porto do Sapucaí, né? Que está quase chegando ali em Cachoeira de Minas. Esse porto ele já vinha ali de Itajubá, então começava ali em Itajubá, passava por Piranguinho, Pouso Alegre, depois subia ali Silvianópolis e ia embora até chegar em São Gonçalo do Sapucaí. Então ali você tinha ali grandes vapores, eu falo grandes, olha para você ver como que o nível da água era alto, grandes vapores que passavam, né, transportando não pessoas, mas alimentos, né? Legal, cara. Então você tinha 2 dinâmicas atuando ali, você tinha ali a navegação e o trem. Pouso Alegrense nem imagina isso, nem imagina. Falar assim, ó, no Mandu passava navegações só ali transportando alimentos. É quase que utópico isso. Mas é muito interessante e acaba que
abrindo nossa visão, né? Você falou da estação ferroviária, para os mais jovens hoje, é onde é a Casa da Cultura ali, né? Isso. Então, a cidade acabava ali. Praticamente, né? Porque dali para baixo era o Rio e Brejo. E acabou. Como é que pode? Então, era muito centralizado, né? Sim. E você falou, né, que você acabou analisando registros no cartório de registro de imóveis, e eu acredito que de lá saíram fatos curiosos. A gente até citou, né, um caso que aconteceu de um conhecido nosso, que ali no inventário do pai dele, ele recebeu uma enceradeira. Então, de fato, a gente vê nos documentos antigos, a galera colocava o que era pedido, né? Com certeza. E dessas análises, dessas pesquisas, conta pra gente algo que te chamou a atenção, um ou dois casos aí que te chamou a atenção. Isso foi algo ou marcante, ou engraçado, ou curioso, conta pra gente. Vamos lá para os registros de imóveis. Para mim foi uma novidade trabalhar com isso aí. Eu nunca tinha trabalhado com documentação seriada e na época ali o cartório pertencia ao Filipão, né, ao Amaral, né? Sim. E ele falou assim, não, eu cheguei e falei, posso pesquisar? Ele disponibilizou uns livros grandão, né? Eu tinha quase morrendo de dor nas costas para tirar foto ali, né? Tirei foto de todas as páginas ali, são 3 livros, né? Então eu me debrucei naquilo ali, né? É um fato curioso que eu achei ali da pesquisa, porque ali você consegue traçar ali o perfil econômico, onde está morando as pessoas, se tem mais gente na roça, se tem mais gente no centro urbano, né? Esse movimento. Então você pega 1870, tinha mais gente na roça, né? 1880 também, já 1890 já começa a aumentar as pessoas na cidade, porque começa a aumentar os serviços na cidade, né? As pessoas de maior poder aquisitivo ou não? As de maior poder aquisitivo, eles mantinham as duas propriedades, né? Tanto na roça como na cidade, né? Entendi. E agora outros às vezes abandonavam a roça para vir instalar algum tipo de comércio, né? Mas um fator interessante que eu achei, é uma curiosidade, cara, eu peguei ali, eu moro ali perto da rua João Basílio, ali no centro ali. Eu ficava, caralho, mas quem que é João Basílio, né? Eu ficava lá, daí eu achei o registro de imóveis dele, Major João Basílio da Costa Pinto. Cara, ele era dono da Serra de São Domingos toda, lá de Congonhal. E o cara, ele vendeu tudo e começou a comprar imóveis em Pouso Alegre. Então ele saiu da roça e veio para a cidade, né? Então ele eu entendi que esse major, né? Major, ele não era do exército, não, era um título que ganhava na época, não tinha nada a ver com o exército, né? Ele, os Cobra, da família Cobra ali, o Inácio Cobra. Eu imagino que os caras, e um outro que eu não lembro, eu imagino que os caras faziam função de corretor imobiliário ou de imobiliária, porque os caras, eles transacionavam imóveis assim à torta direito. Você pode perceber a hora que você lê ali, eu faço uma tabela ali, que o cara compra esse X imóveis e vende X imóveis. Então eles estavam fazendo transações ali na época, função de imobiliária, né? Sim. Trabalhando a cunho próprio, né? Para eles mesmos, como investidores no mercado ali, comprando e revendendo. Talvez despertava aquele olhar de investidor e vendia depois pro outro. E o interessante que aparece ali também, depois eu vou entrar nesse registro de imóveis, é uma função que chamava capitalista. Eu ficava pensando, eu não sabia o que era um capitalista, né? Depois que eu fui entender, os caras que faziam função de banco. Ah, que legal. Trabalhava com o capital. O capital, mas eu não entendia, o fulano de tal é capitalista, mas emprestava dinheiro, né, a certos juros ali, né? E geralmente era esse povo fazendeiro, né? Então a maioria era tudo capitalista, né? Era regulamentado. Regulamentado. Ousa agiota. Cara, que bacana. Mas daí você perguntou também da questão dos inventários. Aí que eu achei mais interessante. Os inventários, a maioria deles estão ali no museu, né? Todos do século XIX. Depois eu precisei ir para o fórum, porque do século XX estava tudo lá no fórum, lá na parte da primeira vara aqui de Pouso Alegre. Então fui bem recebido lá, fiz uma pesquisa enorme, tirei foto de folha por folha de inventário desde 1870 até 1910. São 466, se não me engano, inventários. Então você tem inventário que tem 2 páginas, tem inventário que tem 300 e tantas páginas, né? E um fato curioso, ou 2 que eu queria
ressaltar ali, a gente tava conversando da enceradeira, né, do inventário, Sim. né? Você tinha uma pessoa aí, um alemão aí, de uma família que acho que até hoje aqui, Oppenheimer mesmo, o cara A família tem. veio da Alemanha e o cara não deu a entender que ele não tinha nada no inventário lá, acho que ele deveria morar de aluguel, mas ele só deixou título não sei do que, título não sei do que, então a fortuna dele era em títulos de, como falava na época, título de crédito, eu não sei como que é tipo como se ele tivesse uma conta no exterior e a fortuna dele era isso, mas não tinha imóvel, não tinha nada. Entendi. Eu falei, mas o que será que esse homem deixou? Ele não deixou roupa, não deixou nada, não declarou nada, só tinha título de apólice, né? Títulos de apólice, né? Que tinha ali, esse tal de Oppenheimer, né? E um outro que eu achei... Daí você pega os inventários da Elite, qual que é a diferença dos inventários? Só para esclarecer numa totalidade. A Elite ali... você começa a ter uma coisa que nós chamamos que é produtos diferenciados ou bens diferenciados. Então eu fechava o olho, quer dizer, não dava para me fechar e ler ao mesmo tempo, né? Mas eu lia e fechava o olho e imaginava entrando na casa de alguém da Elite. Então falava assim, você tem um piano alemão, de repente falava assim, você tem uma escarradeira. Escarradeira era coisa chique na época, né? Você sabe o que é escarradeira? Tá louco? Uma escarradeira de prata? É algo de cuspir? O povo fumava demais, né? Fumava paeiro demais, alguma coisa, era pra escarrar mesmo. E era chique fumar, era. Cachimbo não, é charuto, né? Essas coisas. Então, você tinha lá muita coisa falando de escarradeira, talheres de prata. Eu peguei ali inventários ali de farmacêutico que dava nome de remédio por remédio da época. Que deixava ali. Peguei assim, dono de papelaria que deixava tudo que é produto que tinha ali nos armarinhos. Então, você tinha uma noção ali da sociedade. Eu lendo o livro aqui, nesse capítulo aí da economia, eu vi ali o pessoal falando de roupa, né? Eu li ali, acho que uma mesa com cadeiras austríacas. Sim. E não sei o que. Eu falei assim, cara, aquilo que as pessoas realmente deixaram, você faz ali um paralelo do que deixou realmente de bens de imóveis, de bens na roça, mas assim, a gente vê essas peculiaridades ali, né? Sim. Roupa, de alfaiataria. Mas é legal, que a gente nessa conversa, você falou de que fechava o olho, imaginava, eu também tenho, eu sou muito visual, então a gente conversando aqui, eu já imaginei você chegando numa sala muito grande, um piano, uma poltrona, uma mesa de madeira maciça e um pote de prata pra você cuspir. Tipo, porque é uma realidade diferente, né? Mas você sabe que até hoje eu tinha um amigo aqui em Pouso Alegre, né? Faleceu um tempo atrás aí, o coronel Newton Meyer. Coronel, esse aí é coronel mesmo do exército, né? E a casa dele é do século XIX ainda. Vocês vão localizar ali do lado do mercado uma casa azul perto ali de uma loja ali de calçados. É a casa mais antiga que tem em Pouso Alegre. E aí não é comércio, não é nada? Não é nada, é casa residencial da família dele. A primeira vez que eu entrei lá, eu falei, eu tô no século XIX, cara. Mantém até hoje. E a rua segue o nome da família? É a Duque de Caxias e paralelo é a Coronel Otávio Meyer, que era todo o... da família deles. Porque antigamente eles falavam assim, você pega ali nos registros de imóveis, você que tá lendo, uma casa com suas benfeitorias. O que eram as benfeitorias? Poderia ter um comércio, né? Poderia ter uma vamos dizer assim, uma outra coisa ali que compunha ali todo o terreno. A mesma coisa de falar do sobrado. O que é o sobrado? É o que sobra do comércio. O que sobra do comércio? A casa, que está em cima, né? Cara, então, tá igual aquele canal que o cara... Você sabia? Você pega ali, por exemplo, a casa que é o República Bar hoje. Era um comércio ali, tipo, a família morava em cima e você tinha um comércio embaixo. Era um sobrado. É um sobrado. Sobrava do comércio. Caramba. E aí querendo vender um sobrado hoje. Caramba, fala assim, maravilhoso sobrado. Aí você pega, olha que interessante, aí você tinha antigamente sobrado solar. O que é o solar? Você já viu falar do solar dos Neves, solar não sei o que, só mora. Então, solar é o quê? Só lar, né? Solar, só a casa. Caramba. Alguma coisa de sol. Eu também tava pensando que era alguma coisa de lar, não, solar. É solar, né? Só a casa, né?
E a galera emprega muito isso até hoje em nome de condomínio e tudo mais. Sim. Mas talvez às vezes nem sabe, né? O que quer dizer Você vê, né, Zé? E assim, a gente acha que é simplesmente... Por isso que essa proposta do ProCV é bacana, né? Porque não é realmente só falar do aqui, do agora, do hoje, mas a gente entender. Então, poxa, a gente aprendeu muito com todos os convidados que vieram aqui. Sim. Né? E, poxa, hoje tem sido realmente um mergulho na história de Pouso Alegre, sobretudo aí século XIX, século XX, né? Hoje a gente tem aí vivido, né, o século XXI, né? Mas, poxa, mergulhar nessa profundidade aí de entender a nossa cidade, a nossa região, e com o cara aí, Fernandão, da nossa cidade aí, mergulhando, poxa, que da hora, obrigado. É muito legal. E assim, ó, e não é... Como diz diz que me diz, porque a gente estava falando ali fora sobre lendas urbanas, sobre coisas, e cada um conta uma história, até é algo interessante, vou fugir um pouco aqui do enredo nosso, nós falávamos do Ribeirão das Mortes, que foi um assunto muito peculiar. Não, peraí, fala aí, por que você acha que chama Ribeirão das Mortes? Qual é o caso que você ouviu aí, né? Jefferson, já lança uma enquete, ontem... Vamos lançar a enquete antes do lançamento, então. Por que Ribeirão das Mortes? O que você ouviu falando do Ribeirão das Mortes? Isso daí... Eu já ouvi muita coisa, que a turma matava a turma lá e jogava os corpos no Ribeirão. Era tudo isso aqui. Não, uma loucura total. Agora... Porque o que acontecia lá? Conta pra gente. Fala pra ela, porque é o seguinte, cara, a gente, como diz o ditado, mata a cobra e mostra o pau. Acabou, não tem essa não. Aqui é registro, é pesquisa, é análise, não tem conversa fiada, não. Vou dar as duas versões, né? Pode ser? Claro. A fantasiosa e a real. Cara, quando fez a igrejinha aqui de Pouso Alegre, né? A capelinha que eu falei pra vocês, que era no meio da praça ali, a paróquia pertencia a Silvianópolis, né? Então não tinha imagem, não tinha nada aqui. Então o padre falou assim: vou emprestar a imagem do Bom Jesus, né? Que é aquela imagem que tá bonita na catedral até hoje. Sim. Eu vou emprestar a imagem e vai ficar lá por um tempo até a igrejinha conseguir dinheiro para comprar a outra, né? E passou o tempo e nada da imagem voltar, ficou naquilo lá. Aí diz que o pessoal de Silvianópolis veio para Pouso Alegre a pé ou a cavalo para cobrar a imagem. Seus ladrões, vocês roubaram a imagem, não sei o quê. E diz que toda vez que o povo tentava cruzar o Ribeirão, dava uma chuva muito forte. Dava uma chuva muito forte, eles não conseguiam cruzar ali, né? Com raio, com tempestade, tudo. Uma intervenção divina. E diz que uma vez teve uma guerra ali entre pouso-alegrenses e santanenses por causa da tal imagem. Essa foi a versão que eu ouvi. E muita gente morreu ali e a imagem acabou ficando, né? Há 200 anos que está lá na catedral lá. Mas a versão verdadeira é o seguinte, que ali era uma fazenda, né? Criava-se porcos, matava-se porcos perto do Ribeirão e o sangue escorria no Ribeirão. E aí pronto, a galera já achava que era um monte de gente morrendo. É isso que eu ouvi. Nossa, mas lá no Ribeirão das Mortes pegou, né? Como não, tem gente que faz em nome do pai quando passa lá, ué. Tem. Eu vou falar pra você. A gente ouve muita lenda, por isso que nós queremos mais uma vez agradecer, né? Você aqui, Fernando, trazendo realmente um conhecimento real, sem lenda urbana, né? A gente tem muita história de Pouso Alegre que a gente ouve falar das famílias com ponto de vista individual. E uma coisa que eu fiquei pensando durante esse bate-papo todo sobre a identidade da cidade de Pouso Alegre e sua população que manteve. Pouso Alegre não é uma cidade exportadora hoje de produtos que ela colhe, não é uma cidade que acaba que tendo uma cultura de turismo, como algumas na região, mas continua sendo uma cidade que abraça as regionais, as outras cidades vizinhas, trazendo os produtos de lá para cá, às vezes os industrializam e distribuem, ou simplesmente distribuem, né? Como a gente estava falando do morango, que Pouso Alegre recebe muito morango, até de Espírito Santo do Dourado mesmo, da região aqui de Bom Repouso, Senador Amaral, Estiva ali, e distribui
para São Paulo, para região, para o Brasil inteiro. Com certeza. Né? E as indústrias também, né? Essa é uma identidade que continua. E eu acho que não só em mim, mas em você também, principalmente, deve ter despertado essa curiosidade de saber, e aí, como que continuou? Então, queria saber, existem projetos futuros, planos aí para mais alguma obra voltada para a nossa região? Sim. Ou se não, aí o interesse seu de escrever sobre mais alguma coisa? Sim, vamos lá. Eu tava ouvindo a sua fala aqui, eu lembrei, você vai lembrar, porque eu sou um pouco mais velho que você, mas você vai lembrar. Você lembra daquela musiquinha lá, Pouso Alegre, a cidade que abraça o futuro? É o que Alegre, a cidade que abraça o futuro. É o que tá acontecendo, cara, né? Eu ficava perguntando essa musiquinha aí, depois eu comecei a entender o que isso aí foi numa época ali dos anos 90, né? Nos anos 2000 ali, Pouso Alegre. 2000, Pouso Alegre não era o que é hoje, né? Que deu esse boom, essa guinada aí muito grande. Mas, enfim, em questões de projeto, né? Eu tenho um projeto agora para esse ano, né? Vamos ver se vai ser aprovado, que é relançar uma obra mais voltada para criança, né? Que é a história de Pouso Alegre, no intuito de levar um pouco de educação patrimonial, da criança compreender o espaço, né? O que é o espaço de Pouso Alegre, além da história. Eu sei que tem uma parte do livro que a criança abre ali, ele se torna um todo, que a gente consegue colocar ali pelo menos a região quase que toda de Pouso Alegre, o Cristo, o conservatório, a catedral, o mercado. Então tá ali tipo um mapazinho, o distrito industrial, tá ali um mapazinho resumido para a criança colorir e compreender esse espaço de Pouso Alegre. Então esse ano faz 10 anos que nós lançamos essa obra, a gente está querendo relançar. Muito legal. Para criar essa coisa da educação patrimonial. E um projeto futuro que eu já tinha guardado é escrever sobre a história econômica do sul de Minas. Eu escrevi sobre a história econômica de Pouso Alegre, agora eu quero entender a história econômica do sul de Minas. O pessoal fala assim, mas você quer ser um mini Celso Furtado? Porque o Celso Furtado escreveu a história econômica do Brasil, né? Eu vou escrever a história econômica do sul de Minas, que realmente o sul de Minas é peculiar, até mesmo dentro do estado de Minas Gerais. Tem um cara agora, não sei se é um poeta aí, Carlos Drummond, agora eu não lembro se é o Carlos Drummond, que fala que Minas são muitas, cara. Se for perceber, sim, se for analisar, no começo do livro analisa aí, cada pedacinho de Minas, aqui do sul de Minas, é voltado para São Paulo, né? A gente tem os costumes de São Paulo, sim, carrega toda aquela tradição paulista, né? Sim. Até o jeito de falar, aí o paulista aqui, agora você vai ver. Ele se mistura, ele se camufla. o caipira fala assim, o mineiro fala porteira, não é porque a gente fala, é tudo por causa do paulista, do caipira paulista ali do interior de São Paulo, né? Sim. Você for ali pra zona da mata ali, tipo de Lavras pra cima ali, você já começa o carioquês, né? O Belo Horizontino fala porta, né? Então você começa a puxar o R mais. Se virar um cadinho ali pro lado de Juiz de Fora, a gente até brinca carioca do brejo. Carioca do brejo. Norte de Minas, cara, você já viu norte Bahia, de Minas, Bahia, e você vê a seca do Nordeste, você vê o sofrimento do povo do Nordeste, você tem caracterizado, e depois você pega ali no nariz de Minas, que é o Triângulo Mineiro, né, Goiás. Então você tem uma mistura muito grande ali de regionalidades, de cultura, de população, e isso eu começo a notar em Pouso Alegre também, né? Espírito Santo Dourado, né, por causa do morango, você tem essa mistura ali de nortistas, nordestinos, sim, e o que enriquece a cultura da gente, né? Por conta da mão de obra, né? Por conta da mão de obra. É uma região que sempre, a gente brincou em outro episódio aqui, que Pouso Alegre, se você deixar um currículo seu cair no chão, amanhã tem 3 empresas te contratando. Com certeza. Porque é por conta da carência da mão de obra, e traz essa mistura cultural, né? E essa história econômica do sul de Minas é tentar entender isso aí, né? O que atrai essas pessoas para o sul de Minas, o que atrai essas pessoas para Pouso Alegre. Eu estava vendo esses dias atrás o tanto de agora indiano que está tendo aqui, né? Indiano, devido às empresas, né? Chinês, sim, então você tropeça em chinês na cidade, sim, né? Sim. De tanto chinês que tem aqui. E eles acabam ensinando a gente muito sobre trabalho, né? Porque você vê o comércio de Pouso Alegre sempre foi um comércio preguiçoso. Essa é a verdade. Com certeza. Foi um comércio preguiçoso, e a gente sempre fala do atendimento de Pouso Alegre, que é
é desafiador, né? Justamente por conta de uma grande oferta de trabalho, talvez não seja valorizado. Você chega no chinês no domingo à tarde, as pastelarias, as lojas... Sexta-feira Santa tá aberto, estão cara. Abertos, eles estão trabalhando. Por quê? Porque eles entendem que é uma terra onde se você der uma enxadada, você vai tirar meia dúzia de minhoca dali. Mas esse boom, eu só lembro na minha infância, eu lembro só da pastelaria chinesa, né? Lembra daquela pastelaria? Um ícone de Pouso Alegre, né? E os caras ali trabalham ali quase que, né, o dia todo, né? Sim. Então é isso que eu quero entender nesse projeto futuro, né? O que é, partindo de Pouso Alegre, tentar entender o sul de Minas, né? Esse recorte. E vai ter trabalho, viu? Muito, viu? Vai ter aqui, a gente é um misto de cultura, né? Com certeza. Não tem, a cultura pouso-alegrense, ela é o que você falou, ela vai na Índia, vai em São Paulo, vai na China. Hoje é realmente algo extremamente vasto. Então, se a gente abrir pro sul de Minas, que tem até ET... É uma cultura extraterrestre. Extraterrestre. Ô Fernando, você falou bastante, né? A gente falou bastante do passado. Nós falamos aí dessa transição que, poxa, só enriqueceu demais. Sim, pra gente poder compreender, entender e ver como que as coisas vieram de fato a existir, né? A história fala muito para nós. Mas qual que é a tua visão? Talvez a gente ainda não tenha tanta informação, talvez você não se debruçou ainda para mergulhar sobre essa estação na qual a gente tem vivido, até porque o objetivo dos teus estudos foi essa transição, né, do século XIX para o século XX, mas hoje o que você vê no século XXI? Qual que é a tua perspectiva? O que você consegue enxergar desses dias, né? Para onde que você acha que vai esse crescimento de Pouso Alegre, sobretudo, né, Zé Cláudio? Acho que nessa questão imobiliária também. Eu tenho, antes de você responder, eu tenho até um fato curioso. Eu tenho um cliente que ele é de Jundiaí e é um grande investidor aqui em Pouso Alegre, e ele fala para mim assim: Zé, o que eu vejo em Pouso Alegre hoje, com 160 mil habitantes, é que eu vim em Jundiaí há 11 anos atrás. E hoje, o metro quadrado de Pouso Alegre, aí a talvez R$3.000 de um apartamento econômico, aqui em Jundiaí eu não compro com menos de 15. Então, a visão externa que Pouso Alegre está tendo agora, como o Rafa falou, né? Complementando, como ele estudou de fato a história e viu tudo isso acontecer de lá para cá, como enxerga daqui para lá. Vamos lá. A primeira coisa, eu fico de boca aberta a ver Pouso Alegre. Esses dias eu tava vendo o nome de bairros que eu nem conheço. Tipo, falaram pra mim, bairro Santa Branca. Onde fica o bairro Santa Branca? Não sei. Eu sei que fica ali de perto das refinações de milho, para trás. Atrás do Clube de Campo Pouso Alegre ali, ó. Voltando pro Santa Rita 2, entre o Serra Morena, aquele pedacinho ali. Antigamente que eu falo, não é tão antigamente, né? Mas uns 10 anos atrás eu andava de bicicleta ali perto da CIMED e não tinha nada ali, era uma estrada de terra ali do Curralinho e, cara, hoje tá ligado com o Parque Real, você tem uma cidade Vergani que tá aquele tamanho. Então eu vejo assim para Pouso Alegre um futuro próspero, cara, porque essa questão da industrialização aí, ela tá sempre avançando, né? A gente volta a dizer, o comércio, industrialização, um abastecimento diferenciado agora, hoje não é mais produtos vamos dizer assim, não é mais os produtos agrícolas de consumo, mas são produtos variados. Quando eu falo de abastecimento, não é só de produção, mas você tem ali o abastecimento do comércio, da saúde, o abastecimento da oferta da educação, você tem escolas aqui privadas boas, né? Então você tem uma oferta, uma infinidade de ofertas e isso atrai as pessoas. Eu estava vendo hoje até mesmo, por exemplo, comprar um imóvel em Poços de Caldas é mais barato comprar em Pouso Alegre, cara. Em Poços de Caldas é turístico. Tipo, um sonho morar em Poços de Caldas, né? Eu só não moro por questão de trabalho, né? Mas assim, Pouso Alegre está muito valorizado, mas justamente por causa disso, né? Por causa desse efeito industrialização, desse efeito comércio. Então, Pouso Alegre hoje é a cidade dos negócios, né? É a cidade da prosperidade, cara. Eu vejo isso pro futuro, só tende a expandir a cidade, né? O município só tem a
acaba crescer. funcionando aleatório, né? Eu acho que essa frase aí, viu, merece o recorde. Merece o recorde. Alegre é a cidade da prosperidade. Com certeza. Em nós, prosperidade. Vou falar pra você. E, de fato, é o que a gente, em outras situações, já falou aqui também. É isso. Ela não depende de nada. Não depende da economia brasileira. É claro, influencia. Mas não depende de uma administração pública, influencia também. Sim. Mas Pouso Alegre por si própria, a localização e o que já gerou até hoje é uma engrenagem automática, né? Com É uma certeza. engrenagem aí que funciona sozinha. E o abastecimento é interessante também a gente salientar que é um abastecimento também de trabalho. Com certeza. Porque muito do que é produzido aqui sustenta as cidades vizinhas. Muito, quando eu digo de sustento mesmo, não de produto, né? Eu tive uma oportunidade de conversar outra vez com um venezuelano. A gente sabe o caos que a Venezuela está passando, um país que foi extremamente próspero no século passado. E ele falou para mim que ele era o quinto da família dele. E primeiro veio o irmão, depois veio a cunhada, e o trabalho de quem está aqui, eles falam que eles trabalham para conseguir mandar dinheiro para a família de lá, ou seja, para abastecer a família de lá e trazê-los para cá. Então, a dimensão que a nossa cidade acaba tomando e os benefícios que às vezes não visuais e não aparentes que Pouso Alegre traz de uma forma aí fácil, não fácil de a pessoa ganha à toa, mas que existe a oportunidade. Pouso Alegre, ele dá a oportunidade, né, para a prosperidade. É isso que a gente estava falando no começo ali, a questão do turismo. Hoje, Pouso Alegre é turismo de negócios. Exato. Turismo de negócios, né? Vem para Pouso Alegre para quê? Para negociar, né? Para criar sua empresa, né? Para trabalhar, né? Mais uma vez eu falo, né? Prosperidade, cara. As pessoas que vêm para cá para ter prosperidade, né? Sim. Não estou defendendo a minha cidade, não, mas realmente é. Não é porque você fala, você vai passear à noite com as crianças, tem muita coisa? Não tem. Não tem muita. Por que Pouso Alegre? Trabalho. Eu lembro que há 10 anos, quando eu vim pra cá, eu vim passar primeiro, né, um final de semana, vim numa transição, né? E eu vim passar um final de semana. E andando na cidade, eu queria compreender um pouco mais da cidade, queria conhecer o que tem. E eu lembro que eu nos comércios eu entrava e eu falava assim, poxa, fala pra mim o que tem em Pouso Alegre, o que tem de lazer, o que dá pra fazer. A pessoa olhava pra mim, não, aqui não tem nada não. E é uma resposta automática, nossa. Não tem nada não. Aí perguntava assim, de onde você é? Aí eu falava assim, não, eu sou lá de Santos, vim de lá. Ué, mas lá é que tem lazer, o que você tá fazendo aqui? Lá tem praia, lá tem aqui não tem nada. E quando eu vim, tinha acabado de lançar, de sair, inaugurar o shopping. Aí falou assim, aí o pessoal falou assim, ó, tem o horto. Tem o horto, mas até o leão tiraram daqui. Tinha o horto, mas até o leão agora foi embora, o leão não tá mais aqui. Eu cheguei a ouvir isso. Você não pegou o leão aqui. Não agora tem um jacaré, né? Mas o pessoal falou assim, não, até o leão levaram embora, não tem nada aqui, tem nada pra você fazer. E aí, aí o pessoal falou assim, nossa, mas tem um shopping novo. Eu falei, nossa, shopping? E pô, vou lá. Vem de uma cidade, meu amigo, o shopping lá é 3 mil vagas de carro lá, o shopping lá. Aí eu cheguei aqui, eu falei assim, olha, mas cadê? Chegava no né? shopping e falava, oi. E assim, porque aí eu falei, poxa, realmente, apesar de ter o shopping, uma estrutura bacana, show de bola, você vê que a cultura do povo ainda é a rua, é o comércio local. Então a gente tem loja aqui, por exemplo, você tem lojas muito conceituadas que não está no shopping. Sim. Então você tem lojas de sandálias femininas, né? De sandálias, de sandálias aqui, de acessórios femininos. No centro, loja que qualquer cidade que é loja de shopping. É loja de shopping. Você tem joalheria que certamente estaria no shopping. Você tem, por exemplo, uma loja completa aí do vestiário aí, que nem a Pernambucanas, não estou fazendo propaganda não, né? Mas que certamente estaria no shopping e tá tudo não é a cidade. cultura.
não é uma cultura. A gente vê que realmente o shopping hoje ele é um ponto de encontro para várias cidades aqui do sul de Minas, né? Mas que realmente ainda não é algo que está na cultura do Pouso Alegrense. Hoje eu entendo por quê? Porque é alguém que teve uma visão central, né? O clube literário ali no centro, o teatro ali no centro, toda uma estrutura ali no centro que fomentou tudo isso. Zé Cláudio, quanto conhecimento. Quanto conhecimento. E só para concluir essa ideia de o porquê Pouso Alegre para negócios e porque talvez não tenha tanto acesso à cultura e lazer, porque eu acredito que também vai muito da população. A gente tem aí, se eu não estou enganado, o último levantamento é de 2021 da população, não posso estar errado, 160 mil habitantes. 2022. 2022? Mas eu, numa pesquisa rasa, porque depois disso aqui, qualquer pesquisa que eu fizer vai ser rasa, eu vi que a população flutuante de Pouso Alegre chega a passar dos 220 mil habitantes. Ou seja, a gente está falando de 60 mil pessoas que vêm trabalhar, que vêm estudar e que no fim de semana tá na cidade deles, nas cidades vizinhas ou até nas grandes cidades. Nós temos uma cidade que abastece também o mercado. A gente não pode falar de mercado, mas área médica, né? Educação. Olha quanta faculdade a gente tem. E a gente está vindo aí mais uma vez com o Hospital da Unimed, Hospital Oncológico. Então vão vir mais médicos ainda, vão vir mais pessoas para ser atendidas aqui em Pouso Alegre. E as pessoas não vão ficar aqui. Então isso também justifica você sair num domingo à tarde na Doutor Lisboa e conseguir andar no meio da rua sem nenhum carro te atropelar. É verdade. Eu vejo muito isso, né? É uma sociedade também que exporta, porque é uma coisa que dá pra gente também pensar. Tem muito pouso alegrense nato, né, que cresceu aqui, viveu e que ele não permanece aqui. Ele estuda, ele cresce, ele faz o seu nome, ele se desenvolve, mas ele vai para outras cidades, ele vai para São Paulo, ele vai para Campinas, ele vai para outros países. A gente tem amigas, né, que cresceram, se formaram, estudaram e hoje estão fora, né, foram para um outro lugar e talvez voltem lá na frente, depois numa aposentadoria um pouco mais velho, para talvez invistam ainda para cá, para a cidade, porque realmente eu vejo que o Pouso Alegrense mesmo, ele não cria o vínculo dele aqui, talvez ele volte. Eu acho que esse é um ponto de vista que a gente precisa prestar muita atenção e também pensar nessa demanda de que hoje, né, não sei como é que dá para fazer, até porque o censo não acho que não mede isso, né? Sim. Qual o percentual de Pouso Alegrense e de quem veio de fora? Porque, assim... Você que deve estar num 50 aí, viu? Eu não sei, não. Acho que já passou? Já perdeu, né? Porque, meu amigo, você conversa com as pessoas, são tudo pessoas de fora. Eu também vim, eu também não sei o quê. Então, é muito difícil você ver realmente alguém que é nascido e criado aqui em Pouso Alegre e realmente permanece. A maioria das vezes... E trazendo para o lado de investimento, é interessante que assim, a gente tem aí algumas pessoas. Tem quem está aqui, que ele quer uma moradia, ele vai investir no mercado. Tem o cara que está de fora, olhando para Pouso Alegre como potencial investimento para retorno de aluguel ou revenda. Tem o cara que está trabalhando aqui em Pouso Alegre, que ele vai precisar movimentar o mercado, seja de aluguel ou de investimento. E tem a pessoa que saiu daqui, como você citou, e ela possivelmente vai voltar ou ela quer ter um patrimônio aqui para uma segurança da onde ela vem. Então, olha como acaba aqui movimentando o mercado de uma forma... autônoma, se a gente pode dizer assim, né? Porque e a gente está falando assim de pessoas, fora indústrias, fora a região, enfim. De fato, Pouso Alegre é sensacional. A cidade que realmente, de fato, escolhi para criar os meus filhos e realmente tá para casa. Eu acho que a gente já tá um bom tempo aqui conversando, né? Mas... eu ia falar que eu ia embora mais pesado de tanto conhecimento, mas ia virar piadinha. Você já tá pesado. Já tô pesado.
Bom, vamos lá. Fernando, a gente sempre tem uma frase aqui, a gente sempre caminha para essa pergunta, e apesar da gente ter batido um papo ali no off, essa pergunta nós não fizemos a você, né? E a gente sempre pede para que o nosso entrevistado, para que o nosso colaborador da noite, ele possa deixar uma mensagem. Mas hoje coube a mim, mas eu vou passar essa bola para que você, Zé Cláudio, melhor que ninguém conduza essa pergunta da reta final. É muito legal que você já deixou, né? Não só através dessa obra, mas através das suas outras obras literárias. Daqui 500 anos o Fernando vai estar falando. Né? Tem um cara que eu sigo, que ele fala sobre vendas, é o Ricardo Jordão, e todo dia ele posta um vídeo no YouTube, e ele fala assim: talvez você tá aí em 2150, eu sou o Ricardo Jordão e eu vou falar todo dia com você. Então assim, a gente pergunta, se você pudesse deixar uma mensagem que ecoasse por toda a eternidade, todas as pessoas pudessem ouvir, não em uma tese de 218 páginas, você me corrija se eu estiver errado, em poucas palavras, qual seria a mensagem que o Fernando deixaria? Vamos lá. Na questão assim de observar toda a história, eu percebo toda essa dinâmica aqui de mudanças e de transformações que Pouso Alegre sofreu, que Pouso Alegre está sofrendo, e isso é muito importante, né, para todo Pouso Alegrense, para quem mora aqui. Então, o que eu quero deixar para a população de Pouso Alegre é essa questão que eu frisei da prosperidade. Acreditem na cidade, acreditem, né, no potencial da cidade, né? Se você aí que está assistindo, que está acompanhando aí, invista, porque Pouso Alegre é a cidade do futuro mesmo, né? A cidade que... Não é só um jingle político, não, né? Não. É a cidade que prospera a cada dia, viu? Cara, que episódio, hein? Que episódio. Caramba. A gente quer agradecer, Fernando, mais uma vez. E quem quiser adquirir essa obra, como é que faz? Essa e as demais obras, como é que faz? Esse daqui é o último livro, Economia de Abastecimento em uma Sociedade Exportadora. Aqui o Fernando, mais uma vez, ele pega o município de Pouso Alegre, ele faz uma transição aqui do século XIX para o século XX. Mas, Fernando, como que quem quiser adquirir esse exemplar aqui, que eu tenho, Zé Cláudio, caramba, eu não tenho, hein? Eu tô esperando o meu agora. Anda comigo, parceiro. Caramba, eu pedi emprestado esse aí e você não quis me emprestar. Mas como é que faz? Como é que faz para adquirir este e os demais livros que, assim, eu acredito realmente naquilo que você estudou, viveu, pesquisou e traz de uma maneira tão relevante, né? São informações que, de fato, a gente precisa ter, as crianças precisam ter. Então, mais uma vez, parabéns pelo teu comprometimento aí com a educação, com a história. Um conteúdo imparcial, que é extremamente difícil na sociedade que a gente vive hoje, extremamente polarizada politicamente, ideologicamente. Então é um conteúdo puro e simples, né? Totalmente imparcial e histórico, de fato, onde você não toma partido e enaltece nenhum lado. Na verdade, nem existe um lado. Não existe. Isso é muito legal. Parabéns mesmo. Agora fala aí, como as pessoas te encontram e encontram aí suas obras. Bom, essas obras todas, algumas já estão esgotadas, né? Não temos aí mais números, mas o que me resta ali, todas são distribuídas gratuitamente, então não tem muito preço nenhum, né? São obras financiadas por leis de incentivo à cultura, né? Aí muita gente fala assim, a lei de incentivo à cultura não serve para nada. Óbvio que serve, né? A lei de incentivo à cultura... Você está assistindo esse podcast porque alguém se debruçou em trazer esse conteúdo para nós. A lei Rouanet, não sei o quê, lei de incentivo à cultura serve, propicia isso daí que está, né, essa obra que está saindo, teatros, danças, e isso que enriquece a cultura popular, a cultura da população. Então, quem quiser ter esse livro, pode entrar em contato comigo. Eu acho que tem jeito depois de colocar ali mas já fala aqui pra link, gente que a gente vai colocar aí. Pode falar. Pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, né, que eu acho que é mais fácil. Como é que a gente acha o seu Instagram, tá? Tá, Fer do Vale 30. Depois eu passo para vocês. A gente vai colocar em algum lugar da tela aqui. Tá, e Fernando do Vale no Facebook. Pode lá mandar uma mensagem que daí eu indico o local que pode retirar. Legal. Show de bola. E Fernando, mais uma vez, obrigado. Desejamos aí para você
sucesso nessa tua caminhada, né? Que você realmente possa abastecer a nossa população com tanta informação, com tanto conhecimento, não apenas abastecer, né, mas como foi para nós aqui nesse episódio, um transbordar de conhecimento, de informação, tanto, né, dos primórdios aqui de Pouso Alegre, a questão histórica, a questão religiosa, a questão hoje industrial, né? Você começou falando, né, sobre um desenvolvimento totalmente ali ligado à religião, através do padre que era o prefeito da cidade. Era o dono de tudo. E hoje a gente indo para um viés totalmente industrial, né, realmente trazendo emprego, qualidade de vida, trazendo excelência numa cidade tão bela que é Pouso Alegre, que não para de crescer. Zé Cláudio, se você quiser deixar... E eu tô pensando num trem aqui. Nós vamos fazer um negócio diferente, se o Fernando topar o desafio. Nós vamos lançar o fato ou fake do Proceder. Cara, é muito caos. Pouso Alegre tem muita história. E a gente ali conversando, rolou do Corpo Seco até o Ribeirão das Mortes. E eu queria, se você topasse, eu vou deixar aberto aqui pra nossa audiência. Fato ou fake? Fato ou fake? Nós vamos desmistificar Pouso Alegre com o Fernando do Vale, se ele topar. Com certeza. A gente vai lançar e vai abrir pra eles perguntarem, e você vai responder pra gente. Pode ser? Pode ser. Então com fica certeza. aí, ó. Pode fazer um recorte disso. Fato ou fake de Pouso Alegre no Proceder. O que você tinha medo que sua avó falava pra você? O que seu pai falou pra você? A bisavó falou lá atrás que você ficou com medo, você não dormia à noite, você ficava inseguro. Agora é a hora. Às vezes você tá com bloqueio. Desbloqueia, você precisa se desbloquear. Sente-se no divã do Proceder. Então manda pra nós aqui, fato ou fake. Poxa, até hoje eu tenho medo de passar no Ribeirão, até hoje eu não passo ali na ponte do Aterrado, até hoje o que acontece? É isso aí, vamos desmistificar Pouso Alegre e falar da história de fato. Fernando, muito obrigado por sua presença, cara, foi de riquíssimo conhecimento pra gente. Eu tenho certeza que a gente vai discorrer sobre esses assuntos, porque tem muito assunto, tem muita história, e foi muito legal, tanto que hoje, até numa conversa antes eu falei, eu acho que vai ser mais breve, porque nós vamos falar de uma história objetiva, né? Mas antes de começar a gravar, nós ficamos 1h40 conversando. já devia ter feito. Da próxima vez o café vai ser aqui na mesa. Então a gente quer agradecer. Então, para você que está assistindo, esse foi mais um episódio do Proceder. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify e também no Instagram. Vamos deixar aqui na tela todos os endereços e também na descrição desse episódio o link dos canais nossos onde você pode nos encontrar e também do Fernando para facilitar para você aí. Então, esse foi mais um episódio. Te agradeço por ter ficado aqui com a gente até o final. E Fernando, mais uma vez, muito obrigado, viu? Segue lá, curte, compartilha e vem pro você ver. Vem pro você ver. Bora! Vem pro você ver.